Olá, meus amigos. Deus abençoe todos. Todos sejam abundantemente abençoados. E a maior bênção que Deus nos tem dado é a abertura do nosso entendimento, dos nossos olhos espirituais. Porque quando nós temos olhos espirituais, nós podemos ver Deus nas suas palavras, na sua criação, na natureza, no cântico dos passarinhos, no choro de um bebê. A gente pode ver Deus em todo o redor da gente. Aliás, o que Davi fez no Salmo 19. Davi era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor. Era um tipo assim de Agur, porque ele era desprezado pelos seus irmãos por ser provavelmente filho bastardo de seu pai. Mesmo assim, Davi trazia consigo um caráter humilde, um caráter que Deus se agrada. Porque ele cuidando das ovelhas, Davi cuidando das suas ovelhas, ele tinha o maior carinho com elas. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou os animais ferozes para defendê-las. Então, Deus viu que Davi era um homem justo, sincero, era um homem humilde e que durante as noites, os dias, obviamente, dia e noite, no cuidado com as ovelhas do seu pai, ele contemplava a criação de Deus. Isso mesmo. Então, quando você lê na Bíblia os salmos de Davi, por exemplo, o Salmo 19, fala assim: os céus declaram a glória de Deus. Os céus. E eu posso imaginar Davi vendo os céus no deserto. E no deserto a gente pode observar a beleza, a grandeza de Deus nas estrelas, na lua, na luz que fala através das estrelas, que cantam, que entoam cânticos de louvor a Deus. Então Davi, instruído, inspirado, disse: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E Agur tinha muito a ver com Davi, porque eram de diferentes épocas, mas Davi, ou Agur, ele reconhecia a grandeza de Deus. Agur, apesar de não ser religioso, ou graças a Deus por isso, Davi não era religioso, ele era homem de fé, que é diferente. A pessoa religiosa conhece a religião, conhece os mandamentos,
mas não conhece o autor dos mandamentos, não conhece o autor da palavra de Deus, não conhece o Criador. Então, Agur era um homem assim, porque na sua humildade, Agur rasga o verbo e se define, ele se define assim. Em relação ao mundo, ele diz: na verdade, eu sou o mais bruto dos homens. O mais bruto dos homens. Com certeza, ele deve ter tido acesso aos homens mais delicados, mais educados, mas ele, se comparando com os outros, ele se achava o mais bruto dos homens. Ao ponto de dizer: nem mesmo tenho conhecimento de homem. Eu nem tenho conhecimento de homem. Isso em relação ao mundo. Quer dizer, ele mostra que ele era um homem realmente insignificante aos olhos do mundo. Em relação a Deus, ele diz: nem aprendi a sabedoria. Nem aprendi a sabedoria. É claro, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, nós falamos ontem sobre isso. Ele que nos dá a sabedoria. E sem a sabedoria dele, não há sabedoria. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo, quer dizer, de Deus. Então, Davi viu nas estrelas, na criação, que Deus existia. E, obviamente, ele tinha informações da religião do judaísmo. Mas Agur não. Agur não era um israelita. Agur era um descendente de Abraão, mas não com Sara, descendente de Abraão com Agar. Então, que nasceu o povo árabe. Em relação a Deus, Agur diz: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ele não tinha conhecimento do santo, mas é interessante porque, da mesma forma como ele fala que não tem conhecimento do santo, ele diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Olha as perguntas dele. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Segurou o vento nos punhos. Quem amarrou as águas numa roupa? Tudo impossível. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Aí ele continua dizendo: toda a palavra de Deus é pura. Quer dizer, Agur tinha acesso à palavra de Deus, tinha conhecimento da palavra de Deus, mas não tinha conhecimento do santo, não tinha a revelação de Deus, que é o que acontece com a pessoa religiosa. A pessoa religiosa, ela tem conhecimento dos mandamentos, das suas obrigações, do que é simples e fácil de se fazer, de se obedecer. Mas, por não ter conhecimento de Deus, a revelação de Deus, por não ter o Espírito de Deus, ela é religiosa, mas não conhece o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Espírito de Deus, o Criador. E é assim, eu penso assim, eu creio assim. O que adianta ter
todo conhecimento bíblico, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, trazê-la na ponta da língua, decorada, e não conhecer o autor dela. Não adianta nada. Não adianta nada. É como se a pessoa sentasse numa mesa maravilhosa, com a melhor carne do mundo, e etc. Mas, quando vai comer a carne, não tem sal, não tem sabor. Quer dizer, fica uma comida insossa. Você já deve ter experimentado assim, né? Não pode ser nem, a comida não pode ser nem salgada, nem insossa. Tem que ter o tempero na medida certa, equilibrado. Então, assim também é a religião. O religioso, ele vai na igreja, é fiel na igreja, é fiel ao pastor, é fiel à sua religião, mas ele não conhece Deus. Na igreja ele é uma pessoa, mas fora da igreja ele é outra pessoa. Eu era assim. Eu fui assim, eu sei o que é isso, porque numa fase da minha vida, na adolescência, eu vivia assim. Eu tinha algum conhecimento, não muito, mas algum conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não conhecia Deus. E isso é uma falta grave, gravíssima, porque a pessoa fica iludida com a sua religiosidade. Ela fica tão iludida, tão cega no entendimento dela, e essa é uma das razões que eu peço que Deus venha abençoar todas as pessoas com essa revelação, abrindo seus olhos, o seu entendimento, para entender a sua palavra pelo Espírito, pelo próprio Espírito Santo, o Espírito da palavra. Então, enquanto a pessoa não conhecer o Deus que ela diz crer, ela vai ser fraca, débil. Qualquer ventinho, ela fica gripada. Ela pega até pneumonia. Mas, se ela conhecer o Deus da Bíblia, com certeza, na hora da dificuldade, na hora do deserto, passando pelo deserto, do abandono, quando não tem ninguém que possa compreendê-la, não tem ninguém que possa entendê-la, ela está completamente entregue ao vazio da sua alma. Se a pessoa teve uma experiência com Deus, realmente conhece a Deus através do Espírito Santo, só o Espírito Santo nos revela quem é Ele. Só Ele nos revela. Por isso que a gente fala, a gente tem batido na tecla que todos têm que receber o Espírito Santo, senão não entra no reino de Deus. Aliás, Jesus falou isso, quem não nascer da água, batismo do arrependimento, e do Espírito, o Espírito Santo, não entra no reino de Deus. Se não entra no reino de Deus, como é que vai conhecer a Deus? Vai conhecer a Deus do lado de fora do reino de Deus? Impossível. Ela só conhece a Deus quando ela entra no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, ela tem que nascer da água, o batismo com arrependimento, e também do Espírito, o Espírito Santo. Aí sim, ela entra no reino de Deus, aí sim, ela tem consciência de que ele é filho de Deus. E no deserto, quando a pessoa está no deserto, vivencia um deserto cruel, ela se sustenta. Por quê? Porque o próprio Espírito confirma com ela, eu sou contigo. Eu sou contigo. Acabou. Jesus foi para o deserto. Aí você vai dizer, mas Jesus era o filho de Deus. Sim, ele era filho de Deus, mas se você também é filha de Deus, quando vai para o deserto, você supera. A gente tem que se superar, porque somos filhos, não somos bastardos. Então, isso é importantíssimo.
E Agur nos ensina isso, na sua sinceridade, na sua pureza, simplicidade, na sua autenticidade, mesmo não conhecendo a Deus, ele teve essa revelação, essa sabedoria de chegar ao ponto de dizer: ó Deus, duas coisas eu te peço. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não só a palavra que eu ouço, mas a palavra da minha boca. Afasta de mim a mentira, em outras palavras. Afasta de mim a vaidade e a palavra da mentira, e não me des nem a pobreza, nem a riqueza, porque tanto a pobreza quanto a riqueza podem levar as pessoas a cair em tentação. Quem é pobre e tiver uma oportunidade de ficar rico com facilidade, aproveitando-se da fraqueza de alguém mais frágil, mais fraco, então o pobre tende a tomar posse do que não é seu, para ficar rico. E quem é rico, que tem muito, então acaba se achando o dono da cocada, ou independente, com tanto poder, com tanto dinheiro. Quem pode comigo? Quem é Deus? Em outras palavras, eu não preciso de Deus. Olha aqui, se eu não trabalhar, se eu não fizer os meus negócios, se eu não multiplicar a minha renda, quem é que vai fazê-lo? Quer dizer, quem se torna rico tem essa chance de perder tudo por causa da sua riqueza. Jesus disse isso, nós falamos também essa semana. Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza, ou que têm riqueza. Por que os discípulos falaram? Mas por quê? Eu agora não entendi os discípulos. Porque Abraão era rico, Salomão era rico, os filhos de Abraão eram ricos. E as pessoas que são ricas não entram no reino de Deus? Aí Jesus explicou: olha, preste atenção, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. Quer dizer, quando a pessoa é pobre, ela vê o rico com inveja, normalmente, querendo o que o rico tem, com aquela cobiça de ser rica. Eu também quero. E isso é pecado. Quando ela é rica, então ela tende a confiar na sua riqueza mais do que em Deus. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza levam as pessoas a pecarem. Agora, quando a pessoa tem o pão nosso de cada dia, conta com a provisão divina para a sua vida diária, que foi o que Agur, foi a grande revelação que Agur deixou. Ele diz: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Quer dizer, ele foi muito sábio. Eu vejo isso comigo mesmo. Então, quando a gente vai na casa de um outro pastor, outro bispo, viaja e tal, eles querem agradar, então fazem de tudo e coloca coisa na mesa que põe uma mesa farta, muito farta,
porque querem agradar. E aí é que a gente tende a comer além do que deveríamos comer. E aquilo que não deveríamos comer. Porque os nossos olhos vislumbram aquelas coisas gostosas, mesmo sem antes ter provado. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Então, o que Agur nos ensina? Olha, me dê o pão da minha porção de costume. Quando a gente está em casa, Esté e eu, então nós estamos aquela comidinha simples, o arroz com feijão, feijão com arroz, etc, etc, etc. Mas tudo muito simples. Então não há, assim, exageros. Não há, porque estamos ali dentro de uma caixinha e que estamos guardados, protegidos pelas circunstâncias da porção de costume. E eu falo isso por mim, mas eu creio que eu vejo muitos que caem na tentação e depois têm que correr para o hospital e comem além do que deveriam comer. Então, Agur nos ensina a ter uma vida equilibrada. Por exemplo, o religioso, ele, porque não conhece a Deus, ele é normalmente desequilibrado. Por quê? Porque não conhece, não tem a direção, não tem o Espírito Santo que o guia. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Às vezes, é dirigida, conduzida ao deserto, para lá o Espírito Santo possa fazê-la entender, aprender o caminho da vida. Mas a gente não precisa ir para o deserto para aprender, a gente pode aprender com os erros dos outros. Eu aprendo muito com os erros dos outros. Quando eu não consigo aprender com os erros dos outros, aí eu tenho que ser levado para o deserto. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, Agur nos ensina um equilíbrio na fé, um equilíbrio na nossa vida, nos nossos costumes. Por isso que quando a pessoa casa com a pessoa certa, apenas a título de exemplo, quando a pessoa casa com uma pessoa que foi dada por Deus, foi enviada por Deus, nascida dentro de casa, na família, como foi o caso de Abraão, que deu uma missão para o seu servo mais fiel, o chefe dos seus servos, e mandou buscar uma esposa para o seu filho, entre a parentela dele, da mãe, da mulher dele. Deus guiou aquele servo e trouxe Rebeca para o filho de Abraão, Isaque. Então, dali nasceu Jacó, e etc, etc, etc. Então, quando o homem tem a esposa ideal, ou a mulher tem um marido ideal de Deus, porque antigamente quem escolhia a esposa ou o marido para os filhos era o pai. Antigamente era assim. E o pai, o eterno pai, quem é de Deus, quem nasceu do Espírito Santo é filho de Deus e, obviamente, tem o privilégio de formar uma família que venha ser um exemplo,
venha a ser um instrumento para a glória dele, a glória de Deus, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Isaac. Se bem que Abraão já tinha casado, mas Deus providenciou Sara para ele. Então, você pode verificar que eles tiveram o cuidado de orientar os seus filhos. Inclusive, Isaac, quando despediu Jacó tinha que fugir do irmão Esaú. Quando Jacó despediu Isaac, ele advertiu: olhe, meu filho, não tome das mulheres dos cananitas, não tome das mulheres estrangeiras, quer dizer, as mulheres que não têm a fé, a nossa fé, a fé no Deus do nosso pai Abraão. Mas o que fez Jacó? Jacó foi para a terra de seus pais, digamos assim, da sua parentela, e lá, por forças das circunstâncias, ele casou com 4 mulheres. 2 estrangeiras, que não deveria ter casado, e 2 filhas de Labão. Então nasceu o povo de Israel completamente desvirtuado. Sem o povo de Israel, os filhos de Israel nasceram de 4 mulheres e 1 homem. 2 eram servas e 2 eram as patroas. Porém, os filhos de patroas e também das servas não se entendiam. Por quê? Imagine conviver com pessoas que têm o mesmo pai, mas mães diferentes. Imagine, pode imaginar. Então, quando Agur fala assim: ó Senhor, não me deis a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, que quer dizer o pão nosso de cada dia. E nisso, graças a Deus, eu fui muito feliz, porque Deus me trouxe a Esther. E nós formamos um par, a nossa porção. Eu sou a porção dela e ela é a minha. E nós vivemos dentro desse padrão tranquilo. Não precisamos de ninguém, de extras. Não precisamos. Não necessitamos de ninguém extra, de um terceiro, não. Nós temos o pão da nossa porção de costume. Então, a nossa vida se enquadrou certinha, direitinho, vivemos essa vida e criamos nossos filhos com essa direção, com esse ensinamento que aprendemos na Sagrada Escritura. Isso, amiga e amigo, não tem preço, porque quando uma família é má formada, tem uma má formação, uma família não é formada dentro do padrão da palavra de Deus, essa família vai sofrer as consequências das suas escolhas, más escolhas, porque como que o homem vai ter 2 mulheres e vai satisfazer as 2, vai agradar as 2? Jesus disse que ninguém pode agradar 2 senhores, e 2 mulheres são 2 senhoras, 2 homens são 2 senhores. Não há como a gente dividir, mas vai ter problema. E é isso que tem acontecido. Então os filhos, coitadinhos, nascem de pais diferentes, e aí é uma esculhambação que só Deus sabe. Você entende? Então você vê aí uma série de desastre social por causa da má formação das famílias. Aliás,
se você é uma dessas pessoas que tem sofrido por conta da má formação familiar, nós temos um dia na Igreja Universal do Reino de Deus, um dia especial, como quinta-feira, só para ensinar sobre a família, a constituição da família. Porque quando a pessoa tem consciência de família, se ela tem o referencial de sua mãe e seu pai, então ela vai querer também constituir uma família com o mesmo padrão, com o mesmo referencial para os seus filhos que virão. E se não, os filhos vão sofrer as consequências e eles também vão sofrer. Então, eu gosto muito dessa oração de Agur. Eu creio que todos deveriam fazer uma oração como essa. Oh, meu Deus, duas coisas eu te peço, e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixes nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Essa oração, minha amiga, meu amigo, é uma oração do tipo que Jesus nos ensinou, o pão nosso de cada dia. A oração do Pai Nosso não é uma reza, não é uma oração que você simplesmente repete palavras. O religioso repete palavras, mas o que vive aquilo que crê, não. Ora o Pai Nosso pedindo, ó meu Deus, é isso que eu quero mesmo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Santifica o teu nome na minha vida. Venha o teu reino através da minha vida. E seja feita a tua vontade na terra através da minha vida. E o pão nosso de cada dia dá-me hoje. Perdoa as minhas faltas, assim como eu perdoo aos que faltaram contra mim, os que me ofenderam. Perdoa-me como eu perdoo. Oração perfeita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que maravilha. Livra, não nos conduzas à tentação, não nos leves para o deserto da tentação. Livra-nos do mal. O mal é o diabo. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essas duas orações são, assim, excelentes, porque formam uma criatura divina, equilibrada na sua fé, nem tendenciosa para um lado, não tendenciosa para o outro. É aquela pessoa pé no chão. A pessoa que tem uma fé e a usa com sabedoria, com inteligência, não com fanatismo. Amanhã estaremos mais falando aqui a respeito desse assunto. Mas é preciso que a pessoa nasça de Deus. É preciso que a pessoa seja nascida do Espírito Santo. Então, eu estava falando que toda quinta-feira nós dedicamos um dia, para ensinar as pessoas a constituir família. Quem é inteligente, quem é sábio, quem quer investir no futuro do seu lar, do seu casamento, que é a coisa mais importante, é mais importante você investir no seu casamento, no futuro do seu casamento, casar com a pessoa de Deus, do que você investir no seu futuro social, no seu futuro econômico, na sua
os seus projetos pessoais. Porque a gente tem visto aí, você sabe, pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem uma vida desgraçada, porque não conseguem controlar, não conseguem ter um equilíbrio dentro da própria casa e, por isso, sofrem toda a sorte do inferno. Todas as quinta-feiras é o dia da família. Eu diria que domingo, eu já falei isso com os pastores, e eu tenho falado, aos domingos é o dia da família de Deus ao pé da cruz. Você vai buscar a Deus. Você vai... Quarta-feira também é um dia que se busca a Deus. 2 dias, domingo e quarta. Só para Deus, para a família de Deus. É o dia da família de Deus. Mas quinta-feira é a constituição da própria família. Então, a Cristiane e o Renato, eles tiveram experiências amargas no início do seu casamento, mas hoje, graças a Deus, estão aí servindo como professores, como referenciais para aqueles que querem constituir família. Então, quinta-feira, não só no Templo de Salomão, qualquer igreja universal do Reino de Deus, as quintas-feiras é um dia especial. Primeiro, o dia da família de Deus, quartas e domingos. E segundo, quinta-feira, a família, a sua própria família. E assim você forma a cruz. A cruz é formada assim. Primeiro, Deus, você e Deus, constituindo a sua família pessoal com Deus. Você e Deus é a haste vertical da cruz. E na quinta-feira, os braços da cruz, que é a pessoa que vai fazer par com você por toda a vida, que vai trazer paz para você, como nós temos vivido isso. Na Igreja Universal do Reino de Deus, você tem visto isso. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.